A paz do Senhor para toda a igreja. Estamos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus e quero convidar a igreja para estar orando, para dar início a esse momento da palavra. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, ó Deus, e Te agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome. Deus, eu venho Te pedir nesse momento que o Senhor venha nos direcionar, que o Senhor venha nos guiar, que o Senhor venha nos conduzir através do Teu Espírito Santo pela Tua palavra. Eu Te peço, ó Deus, em nome do Teu Filho Jesus, e Te agradeço. Amém. Então, Igreja do Senhor Jesus, eu tenho da parte de Deus para nossas vidas, nessa oportunidade, uma palavra de Deus para os nossos corações. E o tema desta mensagem: em tempos de crise, Deus procura os verdadeiros adoradores. Em tempos de crise, o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores. Há 20 anos eu me converti a Jesus, ao Evangelho, e nesse período de 20 anos na presença de Deus, servindo ao Senhor, eu confesso aos irmãos que essa é a primeira vez que a gente, pelo menos eu acredito que os irmãos também, a gente tem experimentado diante dos fatos, diante de todos os acontecimentos que toda a igreja, todos os irmãos sabem. O motivo de não termos condições de congregar, de estarmos juntos nos cultos, e isso eu vejo uma grande importância, estarmos nos cultos, adorando a Deus, servindo a Deus, invocando, buscando a presença de Deus. Mas eu creio que o Espírito Santo de Deus, que é aquele que nos guia, ele há de nos conduzir, ele há de nos direcionar nesse momento a qual nós como igreja estamos vivendo. Como povo de Deus, como igreja do Senhor, eu tenho aqui a palavra do Senhor. E eu quero nessa noite falar para vocês, para a igreja do Senhor Jesus, a respeito das promessas. O cristão, ele não pode jamais esquecer das promessas de Deus. Porque em tempos de dificuldades, de crise, muitas pessoas esquecem que são filhas de Deus. Muitas pessoas esquecem que têm um chamado, que são escolhidas, que Deus tem um propósito, que Deus tem um plano em suas vidas. Então eu não vou falar nada diferente para você nessa noite. Eu quero dizer para você de tudo aquilo que a gente já conhece, mas que às vezes a gente esquece. Falar das promessas de Deus, falar dos propósitos de Deus que a gente encontra nas Escrituras Sagradas. Eu vejo que diante de toda essa situação que nós estamos vivendo, o mundo está vivendo, muitas pessoas estão apavoradas, pessoas estão desesperadas, muitas correndo para os supermercados, comprando em grande quantidade alimentos. Mas quando eu vejo essa cena e eu volto a pensar, e eu creio que o Espírito de Deus me faz lembrar do povo de Deus, o povo de Israel, um povo que, quando eles estavam saindo do Egito, que estavam saindo do cativeiro, Deus tinha um propósito, Deus tinha ali promessas para eles, que Deus iria resgatar ele daquele cativeiro, eles iriam para o deserto, eles iriam adorar a Deus. E as Escrituras Sagradas, elas nos mostram que quando Deus ele faz ali milagres no meio daquele povo, porque na verdade a situação daquele povo era difícil, mas eles precisavam de um milagre, e Deus então providencia o maná. Deus traz o maná para aquele povo, Deus envia o maná, mas Deus também dá uma ordem para eles, que não era para eles colher além daquilo que era a necessidade deles, mas muitos foram e pegaram além daquilo que Deus havia ordenado. Então eu quero dizer para você que a igreja do Senhor, para você que tem promessa de Deus em sua vida,
para você que sabe para onde você está indo. Quando a Bíblia diz em João 14, Jesus diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou preparar-vos o lugar, e quando eu vier, voltarei, vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, vós também estejais. Então a promessa de Deus ainda é válida para nossas vidas, é válida para você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É válida para todo aquele que recebeu a Cristo, que foi lavado pelo sangue do Cordeiro, para todo aquele que, Jesus fez uma obra transformadora em sua vida. Não esqueça da promessa de Deus em momentos difíceis da vida. A palavra do Senhor, ela é clara e ela mostra para nós que Deus, Ele sempre vai nos direcionar. Ele sempre vai nos guiar pelo seu caminho. Deus tem sempre um caminho. Ele vai nos mostrar um caminho em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que quando o povo sai do Egito, quando o povo está saindo, diante dele está o mar, atrás o inimigo. E agora, o que fazer? A Bíblia diz que Deus, então, falando com Moisés, diz para ele: Moisés, por que clamas a mim? Peça que o povo marche. E a palavra do Senhor, ela é clara, você conhece, e eu quero trazer à memória tudo isso que aconteceu. Louvado seja o nome do Senhor. Eu digo para você, Deus, Ele tem um caminho para mim. Ele tem um caminho para você. Ele tem um caminho para a igreja do Senhor. Ele sempre tem um caminho. A Bíblia diz que o mar se abriu e o povo passou. Um lugar que não havia possibilidade. Aos olhos humanos era impossível. Mas Deus abriu um caminho para o povo passar. Deus, Ele abre um caminho para o seu povo passar. Ele vai cuidar do seu povo. Louvado seja o nome de Jesus. Igreja, diante de tudo isso que nós estamos vivendo, diante de tudo isso que nós estamos experimentando, eu não sei como está o teu coração, eu não sei de que forma você está agindo a tudo isso, mas eu venho dizer a você em nome de Jesus, esse é o momento, de estar alicerçado na palavra de Deus, alicerçado em Cristo Jesus, permanecer firme, permanecer forte. É tempo de ter uma identidade com Deus, uma busca com Deus, porque é algo que você não pega do seu irmão, é algo que o seu irmão não vai vender para você. Você lembra da parábola das 10 virgens? A parábola dizia sobre isso. Enquanto veio o noivo, as pessoas se desesperaram, não estavam preparadas. Me dá do seu azeite. Não, azeite você busca, você adquire, você vai ao encontro de Deus. Você busca no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. É possível, em tempos onde nós não estamos todos juntos, cultuando lá no templo, adorando a Deus juntos, orando junto, é possível dar um culto a Deus? Você crê que é possível você apresentar um culto ao teu Deus? Temos aqui a palavra de Deus, temos aqui as Escrituras Sagradas, que vai dizer que é tempo, e é possível sim a gente cultuar a Deus. É possível sim você sentir a presença, você adorar o Senhor. As Escrituras vai dizer sobre aquela mulher, a samaritana. Aquela mulher que teve um encontro com Jesus naquele poço. Ela foi retirar água e Jesus estava ali com seus discípulos. Eles foram para a cidade. E aí ali você conhece que houve um diálogo. E no meio daquele diálogo, as Escrituras vai nos declarar, vai nos mostrar que aquela mulher, ela questiona o mestre, perguntando para ele, porventura, qual é o lugar certo de se adorar? Qual é o lugar certo de se invocar a Deus? Uns dizem que é aqui, vocês dizem que no templo. Então Jesus olha para aquela mulher e declara para ela: mulher, em verdade eu vos digo que chegou o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então o tema da mensagem é isso, que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. E eu digo para você nessa noite, Deus está te procurando, Deus está observando você, Deus está observando qual é a sua
ação, qual é a sua atitude diante dessa situação? Se você se encontra assustado, desesperado, ou se você tem invocado o nome dele. Se você crê que mesmo diante desse cenário, ele é o teu provedor, ele é aquele que vai vir ao nosso favor, ele é aquele que vai cuidar de nós, é aquele que vai nos sustentar, porque a palavra do Senhor tem promessa para a igreja. A palavra de Deus, ela chega a dizer que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Se você é a igreja de Deus, descansa no Senhor. Não entre em desespero, não se apavore, não ande segundo o conselho dos ímpios, porque no Salmo 1, a palavra do Senhor vai dizer que bem-aventurado é aquele que não anda no conselho do ímpio, mas sim, você precisa estar sendo guiado pela voz de Deus, pela palavra, pelas escrituras sagradas, pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Falar da igreja, falar do que nós estamos vivendo e trazer também a tua memória, fazer você relembrar que a igreja do primeiro século, os nossos irmãos do primeiro século, aqueles que estavam ali ao lado de Jesus, do lado de Cristo, do lado do Mestre, esses homens experimentaram momentos difíceis em suas vidas. A Bíblia Sagrada vai registrar que teve um período que houve uma grande perseguição. E então a situação era uma perseguição, não era essa questão a qual nós estamos vivendo, era uma perseguição. E a Bíblia diz que eles não tinham essa facilidade de estar nos cultos, no templo, adorando, buscando ao Senhor. Mas a Bíblia diz que houve uma grande perseguição. Tiago foi morto e eles vendo que diante daquilo estava agradando ao povo, eles foram atrás de Pedro também, foram atrás do homem de Deus, eles foram atrás do apóstolo, eles foram atrás daquele que tinha um chamado, que tinha a promessa de Deus na sua vida. E a Bíblia diz que eles levaram Pedro para o cárcere, a Bíblia diz que levaram Pedro para a prisão. E aí você poderia me dizer, ou talvez aqueles cristãos daqueles dias poderiam questionar, mas que negócio é esse? Se servimos um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus que tudo pode, um Deus que controla todas as coisas, por que Ele está permitindo isso? Por que esse Deus permitiu que o apóstolo fosse para o cárcere? Mas a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que mesmo em tempos difíceis, o homem estava na prisão, ele estava assim encarcerado, ele estava ali aprisionado, mas a Bíblia diz que a igreja estava em oração. A igreja não podia naquele momento estar no templo, mas a igreja estava em oração, a igreja estava nas casas, unidas, orando. E a Bíblia vai dizer que Deus ouviu a oração do seu povo. A Bíblia vai dizer que Deus ouviu o clamor. A Bíblia vai dizer que Deus ouviu a intercessão daquele povo, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que o anjo de Deus vem naquela prisão e liberta o homem de Deus. E quando ele está liberto, então ele vai até onde estava aquele pessoal. E as pessoas não estavam acreditando que o homem de Deus estava ali. Mas Deus realizou o milagre. E eu posso dizer para você, de que forma você acredita que é servir a Deus? Simplesmente quando a gente vai para o culto, eu não estou ministrando o não congregar, mas eu estou ministrando para você, falando para você do tempo que nós estamos vivendo e que nós possamos permanecer. É viver a promessa, é viver a palavra de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Porque às vezes citar o versículo é bonito, citar o versículo às vezes emociona, mas é tempo de viver. Quem pode te separar do amor de Jesus? Quem pode nos separar do amor de Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Eu falo para você que servimos um Deus, o nosso Deus não é limitado no seu agir, no seu trabalhar em nosso favor, em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor por tudo isso. Ele não é limitado, eu volto a repetir para você. Ele é um Deus que, quando a multidão está necessitando de um milagre, Ele é um Deus que quando a multidão está precisando do pão, louvado seja o nome do Senhor, Ele é o Deus que multiplica o pão para mais de 5.000 homens. Mas a Bíblia também diz que Ele é o mesmo Deus que quando tem uma mulher adúltera, que está ali no ato, que ela está para ser apedrejada, mas a Bíblia diz que em um determinado momento, aqueles homens se viram sem condições diante do Mestre, diante de Jesus, e fica só Jesus e aquela mulher.
Ele é o Deus que ele trabalha no meio, ele está no meio da multidão, ele faz milagre no meio da multidão, ele opera no meio daquela multidão de muito mais de 5.000 só homens, sem contar mulheres e crianças. Mas ele é o Deus também que para diante de uma mulher que estava para ser condenada, para ser sentenciada à morte, e ele fala para ela: mulher, aonde é que estão os teus acusadores? Ninguém, Senhor, foram embora. Jesus tinha todo o poder para dizer: eu posso te dar uma sentença agora, mas eu não vim para te dar uma sentença, eu vim para te dar vida. Levanta, perdoados são os teus pecados, vai e não peques mais. O nosso Deus não é um Deus imitado. De que forma você vê esse Deus? É o Deus que eu só consigo servir Ele quando tem 20, 50, 100, 200 mil pessoas? Ou é um Deus que em um momento que você está ali no seu quarto, você consegue sentir a presença dEle, você consegue ser tocada por Ele, você consegue, sabe, é aquilo que, como diz a palavra de Deus, a questão não é sacerdote, a questão é que o véu foi rasgado de alto a baixo, a questão é que temos o livre acesso, quando Jesus diz em João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O Espírito Santo, o Consolador, o Espírito que o mundo não pode receber, mas você que foi lavado pelo sangue de Jesus, você que recebeu o Espírito Santo, você pode falar com Deus, você pode buscar a Deus. Ninguém pode te impedir de fazer isso. Ninguém pode te impedir de sentir a presença de Deus. Continuando na palavra de Deus, com base em tudo isso que está sendo ministrado para você, com tudo isso que está sendo falado no teu coração, a palavra de Deus, ela é maravilhosa, e eu quero desejar para você, igreja de Deus, a gente não está tendo a possibilidade de ver todos os irmãos, mas independente do lugar onde você estiver, se você estiver no Parque São Paulo, se você estiver na Vila Diniz, no bairro Nazaré, bairro industrial, centro, independente, em qualquer área dessa cidade, em nome de Jesus, você pode sentir a presença de Deus. A igreja, como corpo, pode estar unida. O mesmo Espírito que fala no meu coração é o mesmo que te alcança aí nesse momento. É o mesmo que toca em você. É o mesmo que te faz falar em línguas. É o mesmo que te leva às lágrimas. É o mesmo que te traz paz em meio a tantas aflições. A palavra de Deus, Jesus, ele ensina assim. Ainda bem que a palavra de Deus, ela nos mostra várias possibilidades. A palavra de Deus diz que, quando falando da oração, falando de ter comunhão com Deus, falando de estar na presença de Deus, Mateus no capítulo 6, no verso 6, a Escritura vai dizer assim: quando orares, entra no teu quarto e fala com teu Deus, fala com Ele e Ele vai te ouvir. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está te convidando para orar nessa noite, igreja. Jesus está te convidando para interceder. Diante de tudo isso que está acontecendo, qual é a tua atitude? O que você tem feito? Você tem dobrado os seus joelhos? Você tem invocado o nome do Senhor? Ou você está fazendo como todo mundo, em desespero, em lamentos? É necessário ter as precauções, é necessário tomar todos os cuidados que está sendo orientado, não só para mim, mas para todos, para o bem de todos. Mas Jesus está te convidando para exercer aquilo que Ele falou. Entra no teu quarto e ora, sabe? Você, a sua família. Talvez você nunca orou com o seu esposo, talvez você nunca orou com o seu filho. Então é momento de você dobrar os joelhos, é momento de se reunir, a família se reunir, invocar a presença de Deus, porque é o que está dizendo aqui a palavra do Senhor. A palavra de Deus, Mateus 28:20, a palavra de Deus vai continuar dizendo. Jesus disse: eis que foi-me dado todo o poder, tanto nos céus quanto na terra. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus. Então, Ele está dizendo, eis que eu estou convosco, Ele está dizendo. Eu estou convosco todos os dias. Estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está conosco, Ele está comigo, Ele está com você, igreja.
É necessário crer, é momento de crer, não simplesmente dizer eu creio em Deus, é momento de agir na nossa fé, é momento de viver, sabe, dentro dos planos de Deus, dentro dos projetos de Deus. Deus está te chamando para orar, Deus está te chamando para você cultuar Deus aí com a sua família, cantar um louvor, orar, sentir a presença dele aí, o Espírito Consolador. Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão. Talvez, diante da situação, você está esquecendo disso, que você tem o Espírito Santo, o Consolador, aquele que traz a paz, aquele que chegava diante dos seus discípulos e dizia, paz seja convosco, aleluias. Estou falando de um Deus que mesmo em tempos de crise, Ele pode te dar paz, Ele pode te trazer equilíbrio, Ele pode trabalhar no teu emocional, em nome de Jesus. A palavra continua dizendo, Jesus, no mesmo assunto tratando, Ele vai dizer, aonde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, aonde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, eu estarei ali presente. É momento de sentirmos a presença de Deus, é momento de invocarmos a presença de Deus, é momento agora de fazer valer aquilo tudo que Jesus falou. Porque não tem culto na igreja, a igreja, não, eu vou ficar assistindo um programa de televisão. Não é momento dos cristãos orarem, é momento dos cristãos invocarem a presença do Senhor, é momento dos cristãos dobrarem os seus joelhos e invocar o Deus que pode resolver, o Deus que pode trazer solução, o Deus que mostra o caminho, o Deus que pode nos dar a direção. Não é momento de desespero, mas é momento de confiar que o mar vai se abrir, confiar que Deus vai providenciar o pão, confiar que Deus vai cuidar de nós, confiar que Deus é o nosso provedor, que Ele está no controle da situação, confiar que verdadeiramente a promessa dEle é real, viver a promessa dEle. Eu te convido, eu te desafio. No momento que eu estava preparando essa mensagem, que eu estava falando com Deus, eu senti a presença de Deus em casa, e eu desejo que você sinta também. Eu desejo que o Espírito Santo te abrace, você, igreja, e que você seja, revestido, fortalecido, em nome de Jesus Cristo. Essa é a palavra que eu quero deixar para você nessa oportunidade. Essa é a palavra que eu venho deixar para você, em nome de Jesus. Ore ao Senhor, busque ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos falar com Deus? Vamos orar? Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Teu Filho Jesus, Pai, eu oro ao Senhor e venho pedir, Deus, que eu venha desaparecer, mas que o Senhor venha crescer diante de tudo isso. Eu oro pela igreja do Senhor, eu oro pelos meus irmãos, ó Deus, e como essa palavra, que o Espírito Santo possa confirmar essa palavra, que eles possam sentir a Tua presença, Deus, que eles possam ser tocados, que eles possam ser fortalecidos e renovados, em nome de Jesus, meu Deus. Eu oro pela Tua igreja, eu oro pelo Brasil, eu oro pelo mundo, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu creio, Pai, que o Senhor está no controle da nossa vida, Pai, e por isso eu Te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém.